Aleluia. Queridos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias, o livro de Bereshit, ou o livro de Gênesis, o início. Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor e pedimos ao Senhor: fale conosco através da tua palavra e o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, nos ajuda, nos direciona, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar os vossos assentos. A Bíblia nos conta aqui sobre um episódio que é muito conhecido por todos nós: a construção da Torre de Babel. Tenho por mim que está no DNA do homem um grande apreço às grandes construções, os grandes edifícios, as grandes embarcações. Quando nós lemos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1, o versículo 1, a Bíblia nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso nos leva a entender que Deus criou o universo, Deus criou o espaço, os planetas, Deus criou as estrelas. Tudo que nós vemos é obra de Deus. E a Bíblia nos fala em Isaías 45, versículo de número 18, que Deus não criou a terra para que estivesse vazia. Era projeto de Deus que na terra houvesse os seres humanos. Se Deus criou o universo, podemos entender, se Deus criou, não, Ele de fato criou. Podemos entender que Deus, Ele gosta de grandes construções, de grandes edifícios. Para os irmãos terem uma noção, o universo, ele tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de um lado para o outro. Para você ter uma noção, a Terra que nós habitamos, o nosso planeta, tem 5
sexalhões, é até uma palavra difícil de se falar, de toneladas de massa, aproximadamente 12 bilhões de quilômetros, todo o globo terrestre. A Terra é um dos planetas maiores, embora tenha outros grandes. Então nos leva a entender que o Deus que nós servimos, Ele gosta, Ele aprecia grandes construções. Um dia, Deus olhando para a terra, vendo a maldade do homem, e Deus viu na terra um certo homem por nome Noé, homem temente a Deus, fazia de tudo para servir ao Senhor, e ele aprendera isto com certeza com o seu avô chamado Metusalém. E um dia Deus falou com Noé: Noé, eu vou descer na terra, vou aplicar juízo sobre a terra, e tenho visto que você é um homem temente a mim. Vou levantar uma outra geração, um outro povo, e este povo vai vir através de você. Então Noé construa uma embarcação, para que assim você possa livrar do juízo e os animais que eu enviarei até a ti. A Bíblia diz que ele segue a orientação de Deus, constrói a embarcação. A embarcação que Noé faz, ela era muito mais firme, mais resistente do que o próprio navio chamado Titanic, que na primeira viagem chocou com o iceberg e ele veio ao naufrágio. Ele, construindo aquela embarcação, foi livre daquele juízo. A Bíblia nos diz que um dia Deus chega para Moisés e diz: Moisés, quero que você construa para mim um tabernáculo, aonde eu descerei e revelarei minha glória ao meu povo. A Bíblia também nos diz que um certo dia Deus chega na casa de um senhor já de idade, chamado Davi, no seu palácio, e diz: Davi, você é um homem que eu chamei para a guerra, mas tenho visto o teu coração. Então Davi, darei a você a planta de um templo aonde descerei, ouvirei a oração do meu povo. Mas você não vai construir este grande edifício, Davi. Levantarei um da tua descendência, e todos nós sabemos que foi Salomão. Daí nós conhecemos o templo feito por Salomão. Passa-se os anos, este povo começa a rebeliar-se contra Deus, e a Bíblia nos diz que Deus envia Nabucodonosor, destrói o templo, mas passa-se o tempo, este povo está clamando por misericórdia de Deus. Deus agora vai levantar um profeta em Jerusalém, chamado Jeremias, para profetizar aqueles que tinham restado em Jerusalém. Deus vai levantar um outro profeta chamado Ezequiel, na beira do rio Quebar, aproximadamente 300 quilômetros de Babilônia, para profetizar aqueles que ali estavam. Deus levanta um jovem, um moço chamado Daniel, na própria Babilônia, para profetizar para os judeus que fazia parte da corte, que estavam ali agora em Babilônia. E passa-se os anos. Um dia o Espírito de Deus fala com Zorobabel e diz: Zorobabel, vá a Jerusalém, vá à Terra Santa, pois o povo está dizendo que não é tempo de edificar templo para Deus, não é tempo de gastarmos tempo para Deus, é tempo de edificarmos a nossa casa. Mas eu quero que você construa um templo para mim, porque o único meio das bênçãos de Deus vir sobre uma nação é através da adoração a Deus.
enquanto o povo de Deus não colocar Deus em primeiro lugar, eles não vão conseguir ter a colheita necessária. Eles vão plantar, mas não vão colher. A chuva não vai vir. Então vai lá, Zorobabel, construa um templo para o Senhor. A Bíblia nos diz também que Neemias foi enviado por Deus para edificar os muros, pois o Senhor estava querendo proteger aquele povo. Mas me lembro de um episódio. Um belo dia, os discípulos chegam para Jesus e o convida para ver a beleza do templo feito por Herodes. E quando chegando ali naquele templo, eu posso imaginar os discípulos olhando para o Senhor e dizendo: mestre, olha que beleza, este templo é maior do que o tabernáculo feito por Moisés, este templo é maior do que o templo feito por Salomão, este templo é maior do que o templo construído por Zorobabel, é um mega templo. Olha que arquitetura, olha que beleza. Os engenheiros romanos gastaram tempo para construir tudo isto. Jesus olha para eles e diz: de fato é um belo templo, é algo maravilhoso, mas te digo que não vai sobrar pedra sobre pedra deste templo. E a Bíblia nos diz que o Senhor vai dizer agora: mas edificarei um novo templo. Jesus estava se referindo a um tempo. 70 anos depois, Tito chega em Jerusalém, destrói o templo, leva muitas pessoas presos para Roma e deixa apenas um muro, conhecido hoje como Muro das Lamentações. Judeus de toda parte do mundo vão a Jerusalém para lamentar-se pelaquele grande dia. Jesus estava dizendo: o templo que você está falando é muito belo, mas eu vou construir uma nova morada. Há um templo, há um tabernáculo, não feita por mãos humanas. Há um edifício, não feita por mãos humanas. Aleluia. E o Senhor, sabendo Ele que nós, cristãos, servos, filhos de Deus, somos curiosos. Porque imagina alguém chegar para você e dizer que vai fazer algo nunca visto para você. Você fica curioso, você quer saber. Então, um dia, a Bíblia nos diz que um dos discípulos de Jesus, chamado João, está na ilha chamada Patmos. Então o Senhor, Ele desce até João e leva para os ares. E o Senhor diz: João, escreve aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de ser. Então João, ele vai escrever em Apocalipse capítulo 21: eu, João, vi a nova Jerusalém, uma cidade edificada, um templo nunca visto, um edifício nunca visto na terra, uma terra bonita, uma cidade bela. João vai dizer: esta cidade não é feita pelos arquitetos romanos, esta cidade não é feita pelos arquitetos gregos, esta cidade, ela foi feita pelo próprio Deus. E João vai dar detalhe para nós. João vai dizer: no meio da cidade há um rio que desce do trono de Deus. João vai dizer: esta cidade, as suas ruas são de ouro. Nem a cidade de Dubai, nem Dubai tem tanto ouro como tem Jerusalém, que está por vir. Deixa eu te deixar uma palavra de Deus nesta noite, querido. Talvez você não mora numa cidade bonita, talvez você não mora em um grande castelo, talvez você possa até não ter uma casa própria, mas João viu, aleluia, a cidade que eu e você vamos morar. É a igreja do Senhor. Tem uma cidade preparada para você. Você pode não ter casa aqui, mas tem casa no céu. Pode não ter morada aqui, mas tem morada no céu. Ei, tem um céu de glória te esperando.
o Senhor fez uma promessa para a igreja: eu os levarei para estar comigo para sempre. Aleluia! Esta é a promessa de Deus para mim e para você. Olha só, o texto que nós lemos nos diz que o povo reúne e diz: vamos construir uma cidade, mas antes da construção da cidade, nós vamos edificar uma torre, vamos edificar um monumento. E todos nós sabemos que esta cidade, ela foi feita através da influência de um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele era neto de Cã, bisneto de Noé. A Bíblia fala no capítulo de número 10 de Gênesis, que Nimrod, ele era um homem caçador, grande diante de Deus. E segundo Flávio José, diz que o termo caçador aqui é caçador de homens e caçador de animais. Nimrod, ele estabelece algumas cidades, um exemplo, Babilônia, Nínive e outras cidades. Nimrod, ele tinha uma liturgia um pouco parecido com a do próprio Hitler. Nimrod, ele escravizava as pessoas, ele persuadia as pessoas. E segundo Flávio José, diz também que o termo grande diante do Senhor quer dizer que ele desafiava a Deus. Ele fazia maldade com a intenção de desafiar ao Senhor. Ele tinha intenção que Deus descesse na terra com o dilúvio. Olha só, a Bíblia diz que o povo vai dizer o seguinte: construímos uma torre, e nós não vamos nos espalhar sobre a terra. Este povo está debaixo de uma orientação de Nimrod. A princípio, a ideia de Nimrod é boa, porque Nimrod vai dizer: vamos reunir, vamos ficar mais forte, vamos ficar mais junto, vamos ficar mais próximo um do outro, vamos conhecer a necessidade um do outro, vamos estar junto e vamos crescer junto. Mas a intenção de Nimrod não era juntar o povo, era distanciar o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles falam: vamos edificar um nome. O nome de quem que eles queriam edificar? O nome de Nimrod. Ele queria ser conhecido como um Deus na sua época. Nimrod vai querer juntar o povo para depois dividir o povo. Nimrod vai querer juntar o povo para depois rebeliar-se contra o Senhor. Mas a palavra de Deus para o povo era essa: que vocês venham multiplicar e encher a terra. Quem tem espírito de Nimrod não sabe multiplicar. Quem tem espírito de Nimrod não sabe o que é multiplicar. Quem tem espírito de Nimrod sabe o que é dividir. Quem tem espírito de Nimrod, ele é profissional em dividir. Divide as irmãs do círculo de oração, coloca rincha para um lado e para o outro, divide jovem, divide obreiro, coloca um contra o outro. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele não divide, ele multiplica. Quem tem o Espírito de Deus, ele multiplica. Você já viu aquele termo que a gente sempre usa para dizer que ovelha gera ovelha? Então quem tem o Espírito de Deus multiplica. Ele está preocupado em ganhar almas. Ele está preocupado em ganhar almas para o Senhor. A palavra de Deus para o povo foi esta: multiplicai, enchei a terra. Aleluia. Eu quero que a minha obra cresça na terra. Eu quero que o meu reino estabeleça na terra. Mas Nimrod diz: não, nós não vamos multiplicar. Nós vamos juntar o nosso grupinho e vamos dividir. Aleluia. Olha só, quem tem o espírito de Nimrod não sabe multiplicar.
ele só sabe apenas dividir. E todo divisor tem o poder de persuasão, persuadir. Por que ele tem o poder de persuadir? Porque não tem temor, e ele vai usar todos os meios para persuadir uma pessoa. Ele vai mentir, ele vai dizer que foi uma bênção. Ah não, Deus está me abençoando, eu fiz isso, está dando tudo certo. Às vezes o camarada está arrebentado, Deus está tratando com ele, mas ele vai sempre demonstrar algo que ele não é. Ele tem o poder de persuasão. E o divisor está na qualidade do próprio Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás dividiu a terça parte dos anjos. O que Deus fez? Expulsou. Deus trata diretamente com o divisor. Um dia a Bíblia diz que Saul desobedece a Deus. E Deus fala com Saul, diz: olha, os rebeldes, eu tenho ele na mesma classificação de feiticeiro. Os feiticeiros vão para o inferno. E se você não se consertar, vai para o mesmo caminho. Deixa eu te falar um negócio aqui nessa noite. Divisão é pecado de bruxaria. E todo divisor, se não se arrepender, vai ser condenado, diz a Bíblia. Quem tem o espírito de Nimrod nunca vai ficar feliz com a multiplicação. Quem tem o espírito de Nimrod nunca vai ficar feliz quando vê alguém aceitar a Jesus como Salvador. Quem tem o espírito de Nimrod não vai ficar feliz em ver você cantar, em ver você pregar, em ver você fazer alguma coisa, porque ele quer que só o nome dele esteja num pedestal. Mas a Bíblia diz que Deus primeiro desceu. Deus desceu para ver o que estava fazendo. Eles falaram: vamos construir uma torre para topar no céu. Enquanto Nimrod estava dizendo: eu vou subir, o Criador do universo está dizendo: eu vou descer. Porque para Deus, quem quer subir primeiro tem que descer. Então a orientação de Deus para Nimrod nesta noite é esta: desce do pedestal, meu filho, começa de baixo. Tem que descer, Nimrod. Deus estava dizendo: soberba aqui não cresce. Deus estava dizendo: orgulhoso aqui não cresce. Quando Nimrod ele se rebelia contra Deus, colocando o povo contra Deus, ele estava demonstrando ser uma pessoa orgulhosa. Olha só, quando a Bíblia diz, se você ler depois na sua casa, que ele era grande perante o Senhor, o termo grande ali quer dizer nariz empinado, afrontador. Deus falou: multiplica, esparrama na terra. Ele diz: vamos juntar o povo aqui no meu grupinho. Vou construir uma cidade, vou cuidar de vocês. Vou construir uma grande torre. E ele faz assim para Deus, ó. Você já viu aquele crente, nariz empinado? Não dropa para nada. Só que eu tenho uma palavra para aqueles que têm espírito de Nimrod, que é orgulhoso. Todo orgulhoso está em guerra com Deus. E eu nunca vi alguém entrar em guerra com Deus e ganhar. Quando Nimrod entra em guerra com Deus, ele constrói a torre com o sentido de chegar no céu. E olha só, aquela torre daquela época que Nimrod ele constrói, ele, segundo o termo teológico, é zigurate. Zigurate era um templo que era feito na sua época, e anos depois continuaram com esta prática. Toda cidade tinha uma torre grande, aproximadamente 90, 70 metros de altura. E aquela torre ali era um templo de adoração a deuses pagãos. Começaram a construir essas torres a partir da Torre de Babel. Então esta torre aqui que Nimrod está construindo é uma torre
para adoração a deuses pagãos. Nimrod não queria só juntar o povo. Nimrod queria ensinar o povo algo que Deus não ensinou. Nimrod estava querendo corromper o povo, para que o povo viesse perder os seus princípios. Nimrod queria lutar contra Deus. E segundo a arqueologia diz que a partir desta construção começou a surgir deuses pagãos, idolatrias, feitiçarias, tudo a partir desse tempo. Então Deus olha de cima para baixo e diz: Nimrod, você quer peitar comigo? Então eu vou te mostrar como é que faz. Deus vai ensinar outro princípio. A Bíblia diz: desçamos. A palavra desçamos ali está nos dando a ideia de que o Pai vai conversar com o Filho e com o Espírito Santo. Então Deus está apresentando ali para Nimrod algo que ele não sabe, que é a unidade de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa de ter esta unidade divina, o mesmo falar, o mesmo pensar, a mesma liturgia, a mesma forma de andar. Meu irmão, na igreja não tem maior e nem menor, tudo é o mesmo padrão. Aqui não tem grandão, aqui não tem ninguém pequeno. Às vezes tem pessoas que falam: irmãozinha, irmãzinha, não existe irmãozinho, irmãozinha. Todos o mesmo nível. Não tem xodózinho de Deus. Deus nos ama no mesmo nível. Então Deus vai apresentar para ele o que? Unidade. Mas você viu aquele irmão que não gosta de ser unido? Não tem unidade. Ele sempre quer andar no seu próprio caminho, no seu próprio pensamento, na sua própria maneira de fazer. Aquele irmão que não pede conselho a ninguém para fazer nada, depois que quebra a cara, volta para tentar consertar alguma coisa. Então Deus vai descer e Deus vai confundir a língua do povo. Deus vai descer e Deus disse: eu vou confundir a língua de vocês. Enquanto Nimrod está dizendo: tem um jeito mais fácil para chegar no céu, há um atalho. Só que só existe um meio para chegar no céu. Não existe atalho, só tem uma maneira. O próprio Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a porta, aleluia, eu sou o meio de chegada. Não tem como, quer chegar no céu, o caminho continua o mesmo. Jesus é o caminho. Jesus é o único meio de chegarmos no céu. Enquanto Nimrod está dizendo: existe um atalho, existe um caminho, Jesus vai dizer: o único caminho para chegar no céu sou eu. Quer vir após mim? Pega a tua cruz e siga-me. Fala de renúncia. Irmão, quem tem o espírito de Nimrod nunca vai querer renunciar. Quem tem o espírito de Nimrod nunca vai renunciar a nada. Mas quem está com o Espírito de Deus, tudo aquilo que vai querer embaraçar ele no caminho, ele vai deixar para trás. Ele vai dizer: isso não dá para mim. Se tem uma amizade que está levando ele para fora de Deus, ele vai dizer: olha, você continua teu caminho, eu vou continuar servindo a Deus. Eu me lembro de um dia que nós estávamos em casa. Isso faz muito tempo. E havia uma irmã. E essa irmã, quando a minha esposa olhou para ela, minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, tem um negócio errado naquela irmã ali. E ela falou que vai vir depois, vai vir aqui em casa para conversar. Mas eu vou fazer uma oração com Deus. E aí ela fez a oração. Disse: Senhor, se for para contenda, se for para espírito que não é do teu agrado, não permita que ela senta à mesa comigo na minha casa. Porque na minha casa eu não aceito isso. Até hoje, estamos esperando a visita da irmã. Você precisa selecionar as pessoas que andam com você. Você precisa saber quem está contigo. As más amizades corrompem os bons costumes. Ah, pastor, mas é meu amigo. A Bíblia diz: aquele que ama os seus familiares mais do que a mim, não é digno. Você tem que fazer uma escolha na tua vida.
Quando aceitei Jesus como Salvador, a primeira coisa que aconteceu, os amigos fugiram. Porque amigo de verdade vai ficar feliz quando você está bem. Mas aqueles que não são amigos nunca vai ficar feliz com a tua alegria. Amigo de verdade não é aquele que te leva para longe de Deus, é aquele que te aproxima de Deus. Então não existe atalho para chegar no céu. O meio ainda continua o mesmo. Jesus de Nazaré. Eu te convido você a estar sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia. Não pegue atalho. O caminho correto nem sempre é o mais perto, nem sempre é o mais fácil, mas é o melhor. Aleluia. Imagina uma pessoa que vai de uma cidade para outra, e de repente no caminho alguém chega para ele e fala: olha, se você pegar aquele atalho ali, chega mais rápido. Embora é uma estrada de terra. E se ele pegar o atalho e furar o pneu, o que vai acontecer? Se estragar o carro, o que acontece? Quem vai socorrê-lo? Mas a BR, o caminho mais difícil, embora ele vai ter que pagar um pedágio, é só ele ligar por números que fica na placa, que alguém vai socorrê-lo, que alguém vai ajudar. É o caminho mais difícil, é o mais longo, mas é o caminho que Deus falou para você seguir. Quem tem o espírito de Nirode, o espírito de divisor, contendeiro, rebelde, ele sempre vai chegar para você, ele vai dizer: vem para o meu grupinho, aqui eu cuido de você, aqui tem beijinho, aqui tem tapinha nas costas, aqui você cresce rapidinho. Ah, lá eles não te valorizam, vem para cá, eu jogo um óleo de unção sobre você, você vai ser o quarto querubim, você vai ser a quinta pessoa da Trindade aqui em nosso meio, vem para o meu grupinho. Mas o Senhor está dizendo: eu vou descer e vou bagunçar a casa de Nirode, vou confundir a cidade de Nirode, vou confundir o grupinho de Nirode, porque ninguém se levanta contra Deus, ninguém afronta contra Deus para ficar impune. Não se assuste quando você vê o Senhor descendo no arraial de Nirode, confundindo as línguas. Você ouvir falar: ah, houve contenda de cá e de lá. É o quando Deus desce, querido. Sabe que Deus tem várias formas de descer na vida de alguém. A Bíblia diz que Deus desce na vida de Acabe, e Deus envia um anjo, um espírito maligno. Esse espírito maligno vai usar um profeta e dizer: olha, vá para a guerra, vai para a guerra, porque na guerra Deus vai te dar a vitória. Mas ele não sabia que lá na guerra o espírito maligno estava esperando para matá-lo. Uma flecha do nada foi andando dizendo: cadê Acabe? Cadê Acabe? Cadê Acabe? Aonde está Acabe? Acertou Acabe. Deus desceu na vida do rei Saul e diz: vou tratar com Saul. Como que Deus desceu? Arrancou o Espírito Santo, deixou ele perturbado, endemoniado. Deus desceu um certo dia na vida, irmãos, pesa, de Judas, e diz: você não valorizou o que eu te dei, então perdeu a proteção. A Bíblia diz que Judas saiu para se enforcar. Certamente ele amarrou a corda quebrou, e ele caiu no espenhadeiro e rasgou todas as entranhas. Cuidado, não siga espírito de Nirode. Se você quiser acreditar bem, eu estou um pouco preocupado, mas eu tenho certeza daquilo que Deus está falando. Cuidado para não seguir o espírito de Nirode, porque Deus vai tratar com Nirode, e se tu estiver no barco, você vai junto. Deus estava tratando com Jonas, e Jonas disse: olha, me joga fora, senão vocês vão morrer junto. E o povo jogou.
Mas o Senhor está dizendo: filho, filha, não se encante pelas belezas externas, não se encante pelo muito falar, permaneça observando as obras, permaneça observando o caráter. Deus está falando com alguém hoje. Não se deixe levar pelas belezas externas, permaneça observando o caráter. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos. Oh glória, Senhor, Senhor, aleluia. Oh glória, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, permita, Senhor, que teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, aos teus filhos, tuas filhas, Senhor, neste momento, e traga, Senhor, ó Deus amado, aleluia, da tua unção e da tua graça, ser com eles. Toca, Senhor, na alma, no espírito, Senhor, com revestimento de poder, com unção, com graça, dando discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Arabacandaraba, Arabacandaraba, Suriandaraba, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, nós te louvamos e bendizemos ao nome do Senhor, amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos servir a ceia neste momento, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo